Olá, aqui é Paulo César. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre religião, mais especificamente sobre cristianismo. E eu gostaria de ter tantos likes ou dislikes nesse vídeo quanto pessoas assistem. Então vamos fazer um acordo agora. Nesse momento, dê um like aqui embaixo. No final desse vídeo, se você não gostar, você tira o like e você coloca um dislike. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Para começar com as cartas na mesa, eu sou cristão. Não sou católico, não sou evangélico, não tenho denominação. Eu acredito que eu não me encaixo em nenhuma denominação. Meu cristianismo é um pouco mais abrangente do que deixaria a maioria das pessoas confortáveis. Mas o que eu estou observando hoje em dia é um ataque ao cristianismo. Eu tenho um amigo, diretor de uma escola, e ele tem um amigo que tem uma filha. E esse caso é apenas um exemplo, porque eu conheço dezenas de casos assim. E a filha dele é evangélica, é uma família evangélica, e ela estuda no Instituto Federal. Isso está acontecendo nas escolas, está acontecendo nas universidades, está acontecendo em todo canto. E nesse Instituto Federal, ele diz que dificilmente tem aula, porque os professores adoram falar sobre sexualidade, sobre homossexualidade, sobre inclusão, sobre diversidade, sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo. E ela fica calada, ela respeita, ela pode discordar de alguns pontos, discordar de algumas opiniões, mas ela não se mete, ela não fala nada, fica quietinha no canto dela. E ela é atacada. Ela é literalmente atacada. E ela chega para o pai e diz: pai, eu não quero mais ir, porque eu chego lá e, primeiro, só falam nesses assuntos, e depois eles ficam me provocando, ficam me alfinetando, ficam dizendo coisa comigo. O professor diz que se você acredita em Deus, você é um idiota, isso e aquilo. E isso está acontecendo de forma cada vez mais. E isso não é bom. Isso não é inclusão, isso não é diversidade, isso não é respeito ao próximo. Isso está longe de ser uma sociedade em que, há tantas leis contra bullying, contra isso, contra o desrespeito e amor ao próximo e respeito às escolhas do próximo, mas essas escolhas, elas têm que ser dentro de determinado, molde aceitável. Se você é feminista, por exemplo, e você é contra o aborto, você não é feminista. Para ser feminista, você tem que ser a favor do aborto. Eu não estou, nesse vídeo, colocando nenhuma opinião, nem a favor nem contra. O que eu estou dizendo, de forma muito clara, muito enfática, é que, não existe essa inclusão, não existe essa diversidade, não existe esse respeito às opiniões, especialmente pelas pessoas que tanto pregam isso, quanto no passado até existia. Isso também é discutível, mas estão se tirando direitos de pessoas e distribuindo direitos a outras pessoas. E não é assim que se faz. Os direitos, a aceitação, o respeito precisa ser expandido e não redistribuído. E o que me preocupa muito é essa vergonha que está se incutindo em determinados meios intelectuais sobre religião, e principalmente sobre cristianismo. É engraçado porque você vê que se você vai para outras religiões, você não pode pegar nenhum símbolo religioso de uma religião africana ou de qualquer outra religião e você desrespeitar aquilo, seria um absurdo você fazer isso, mas, no entanto, os símbolos das denominações cristãs estão sendo desrespeitados, estão sendo abusados, estão sendo usados como provocação, inclusive até entre denominação e denominação. E as pessoas, elas estão sempre nessa mentalidade, especialmente entre os jovens hoje em dia, que ser ateu é moda. Não acreditar em Deus é moda. Você acreditar em Deus, você está sendo retrógrado, você sofreu lavagem cerebral. Isso é uma coisa que, inventaram para dominar as pessoas, para,
roubar dinheiro das pessoas e controlar as pessoas. A religião é o ópio do povo, como dizia Marx. E não é bem assim. Nós precisamos buscar. Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é que nós precisamos deixar de acreditar em Deus. No dia que nós deixarmos de acreditar em Deus, o mundo vai ser um lugar melhor, porque aí nós vamos ter a experiência de Deus. As pessoas acreditam em Deus, sabe, como quem acredita em Papai Noel, acredita no Coelhinho da Páscoa, quem acredita, sabe, eu acredito que você é uma pessoa maravilhosa. E você pode ser ou não. Mas a experiência, o que nós precisamos é quebrar esses dogmas religiosos e buscar realmente a verdade dentro de nós. Quando eu era jovem, eu tive duas experiências que marcaram minha vida, sabe? Uma delas foi aos 13, 14 anos, quando eu estava de férias, né, longe de casa, e eu tinha levado alguns livros para ler, e os livros acabaram, li todos os livros. Eu gostava muito de ler, especialmente à noite antes de dormir, eu gostava de ler, e não tinha mais nada para ler. E a única coisa que eu encontrei na minha frente foi uma Bíblia. Eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu tive uma criação católica, né? Meu pai tem uma família católica, minha mãe tem uma família católica, e cresci dentro do catolicismo, e eu resolvi ler a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, sabe, não batia mais. Então, naquele momento eu deixei de ser católico. Mas o que aconteceu foi algo interessante. Minha religiosidade aumentou. Ali nasceu essa vontade de buscar Deus. E aí depois, eu buscando, nessa busca que eu tinha pela verdade, essa sede que eu tinha, eu passei um breve período, né, tinha um grupo intelectual, o pessoal era meio marxista e, sabe, comunista, anarquista, e eu nunca me identifiquei muito com isso, mas eu me identificava muito com as leituras deles, e durante algum tempo eu me identifiquei como existencialista. E durou muito pouco tempo, porque logo depois de ler alguns livros de Sartre, eu me deparei com o depoimento dele. Quando ele tinha mais ou menos a idade que eu tinha naquela época, uns 17 anos, ele se sentia mal, ele se sentia extremamente incomodado, porque era como se o tempo todo tivesse alguém observando ele, sabe? E tudo que ele pensava, tudo que ele fazia, tinha essa pessoa observando. E um dia ele decidiu, Deus não existe. E ele disse, depois daquele dia, a vida dele se tornou maravilhosa, porque ele tinha liberdade para pensar o que quisesse, fazer o que quisesse, e Deus não existia. E isso me decepcionou em relação a Sartre, porque eu comecei a me perguntar, eu digo, isso é um filósofo, isso é alguém que ama a verdade, alguém em busca da verdade ou em busca de conforto? Ele quer a verdade conveniente ou a verdade? Né? Ele quer... O que é que esse homem está buscando? Né? Decepção total. Até hoje, decepção. Se fala em Sartre, né? Completamente decepcionado. Mas eu li Temor e Tremor de Kierkegaard, que eu adorei. É um livro de um homem em busca de religião. E aí eu descobri que realmente, sabe, existencialismo, para mim, não tinha nenhum fundamento. E eu, aos 17 anos, eu decidi parar de acreditar em Deus. Eu decidi que eu não queria mais acreditar em Deus. Eu queria saber se Deus existia ou não. Eu cheguei àquele ponto que eu dizia, não, chega de acreditar. Eu quero saber, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ter a experiência, eu quero ser Tomé, né? Eu quero tocar na ferida, eu quero ver de verdade. E aí, durante alguns anos, essa busca interior, porque é aí onde está a religião, é dentro de você. Deus não está preocupado com o que você faz, com o que você deixa de fazer, com o que você fez. Ele está preocupado com o que você é. E essa busca interior. E hoje eu posso dizer,
né, que uma das coisas que mais me dá paz, e eu estou longe de ser um exemplo de qualquer coisa para qualquer pessoa, eu sou cheio de defeitos igual a você, mas uma coisa eu tenho: eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Nietzsche, né, ele dizia: quem tem fé pode se dar o luxo de não acreditar. E fé não é uma crença forte. Fé é uma experiência real. E você precisa buscar isso, né? Encontrar isso. Existem meios de você fazer isso. E é por isso que eu sou tão apaixonado pelo método Sedona, sabe? Porque o método Sedona lhe permite essa busca. Foi através desse método, né, quando foi desenvolvido, foi esse encontro com a verdade que Lester Levinson teve. E embora os efeitos do método Sedona sejam muito similares para problemas emocionais, para problemas físicos, para saúde, para relacionamentos, para, sabe, sucesso, sejam muito semelhantes ao EFT e ao Ho'oponopono e a tantos outros métodos, mas o método Sedona lhe permite esse mergulho interior para você encontrar ou não essa verdade que tem dentro de você. Eu acho engraçado porque tudo hoje em dia é uma grande crença, sabe? Alguns anos atrás, eu estava dando uma aula de inglês, uma aula de conversação, né? 15 alunos dentro da sala de aula e todo mundo conversando em inglês durante 2 horas, só inglês. E eu sempre gostava de puxar assuntos que mexiam com as pessoas. E nesse dia, tinha 2 alunas lá que eu conhecia. E elas tinham uma característica muito interessante. Eu resolvi brincar com isso. Eu saí perguntando aluno por aluno, né? Você acredita na teoria da evolução? E todos os alunos acreditavam firmemente na teoria da evolução. E eu deixei elas por último, estrategicamente. Eu sabia o que ia acontecer. Aí eu cheguei para uma e disse: você acredita na teoria da evolução? E ela disse: não. Eu disse: não, como não? O que é que você faz da vida? Ela disse: eu sou bióloga. Eu disse: bióloga? Eu já sabia disso claramente, né? E eu disse: bióloga? E você fez um curso de biologia, mas você não acredita na teoria da evolução? Você só fez um curso de biologia? Ela disse: não, eu estou terminando meu mestrado e já vou começar meu doutorado no próximo ano. E eu disse: peraí, você é bióloga, você está terminando seu mestrado e você vai começar seu doutorado e você não acredita na teoria da evolução. E eu olhei para os outros alunos que eram médicos, advogados, professores, né? Tem até uma juíza na sala, e eles assim, né, sem acreditar, como é que uma bióloga e alguém que está seguindo uma carreira acadêmica não acredita na teoria da evolução. E eu perguntei para outra, eu disse: e você? Aí ela disse: não, eu não acredito na teoria da evolução. Eu digo: e você faz o quê? Eu disse: eu sou bióloga também. Eu digo: você é bióloga e você tem mestrado, tem alguma coisa? Ela disse: não, eu estou terminando meu doutorado. E você vê, né, 2 pessoas, 2 biólogas, uma terminando o mestrado para iniciar o doutorado, a outra terminando o doutorado em genética, que é uma área intimamente ligada à evolução. E nenhuma das 2 acreditava na teoria da evolução. Sabe, acreditar em Deus, não acreditar em Deus, é a mesma coisa, porque você está no mundo das crenças. Até quem se diz cientista, a ciência de hoje em dia, sabe, boa parte daquilo que nós consideramos fato científico não passa de crença científica. Você vê, basta você olhar um pouquinho a história da ciência, você vai ver que, sabe, se criam dogmas e esses dogmas são quebrados. E a gente, olhando um pouquinho no futuro, você consegue projetar que boa parte daquilo que se considera fato científico hoje, no futuro, talvez não tão distante, seja olhado para o passado, para o hoje, como uma crença sem fundamento. A própria ciência,
A própria medicina, quer dizer, ela é mais composta de práticas de tentativa e erro do que ciência dura, concreta, né? E a ciência, ela nunca vai conseguir provar nem a existência, nem a inexistência de Deus, porque é como você estudar português para fazer uma prova de matemática, ou estudar biologia para fazer uma prova de física. A ciência lida com aquilo que é mensurável, com aquilo que você pode observar, com aquilo que você pode medir, aquilo que você pode pesar, aquilo que você pode qualificar. E quando se fala em amor e experiências religiosas, os cientistas eles podem dizer, não, quando a pessoa está tendo uma experiência religiosa, determinadas partes do cérebro entram em atividade, ou determinadas substâncias, hormônios, ou determinadas entram na corrente sanguínea, é por isso que você sente. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você está vendo o efeito físico de algo que a pessoa está sentindo? Ou o que a pessoa está sentindo é o efeito emocional daquilo que está ocorrendo biologicamente? Porque a experiência religiosa é algo que você encontra dentro de você, está além da fronteira da ciência. Essa verdade você precisa buscar dentro de você. E esse vídeo ele tem duas razões de ser. A primeira é: pare de acreditar, busque dentro de você, busque pela certeza, busque pela experiência. E qualquer resultado, se você buscar com integridade, qualquer resultado que você chegue, eu lhe apoio 100%, contanto que você busque dentro de você. Até porque eu tenho a minha certeza de que se você buscar, você vai encontrar isso que está além de você, dentro de você, essa partícula divina, imutável, eterna, sabe? Que nos torna a mesma pessoa. Você vai ter essa experiência de que somos todos uns. Mas essa é a minha experiência. E isso é blá 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 para você até o momento em que você busque e encontre a verdade dentro de você. Agora, a outra coisa desse vídeo é: vamos parar de seguir a manada, porque da mesma forma como durante muito tempo você não acreditar em Deus era, né? Hoje em dia acreditar em Deus está sendo mal visto. As pessoas estão criticando as crenças, e toda crença, toda individualidade, todo, sabe? Eu digo para você, pelo amor de Deus, pare de crer, mas se você quer crer, se você quer, sabe, seguir qualquer sistema filosófico, religioso, né, ateu, o que quer que você queira, vamos respeitar, porque essa diversidade que tanto prega-se por aí é isso, é respeitar pessoas, inclusive, que pensam diferente de você. Então, toda vez que você tiver, se você tem essa crença em Deus, em uma religião, em uma denominação, se você segue uma denominação, se você faz parte de uma determinada religião, não tenha medo, não tenha vergonha, não levante. Se você vê alguém sendo criticado por suas crenças, né, não deixe, não permita. Ou pelo menos depois chegue para aquela pessoa e diga: olhe, né, eu respeito seu direito de acreditar no que você acredita. Isso é importante. Sem essa liberdade, sem esse respeito, não existe crescimento. E tem outra coisa que nós precisamos saber. Se você é uma pessoa como eu, que busca, que vai atrás, que não está satisfeito em simplesmente acreditar, se você quer ter realmente a experiência real, saber de fato o que é verdade e o que não é, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu momento, né? E
inclusive, esse tempo pode simplesmente não vir por escolha dela. Você não pode forçar ninguém a isso. Você não pode levar ninguém a isso. Agora, o que nós podemos, sim, é proteger essas pessoas, é não nos deixarmos criticar. Isso não significa brigar, não significa gritar, não significa, sabe, não, significa simplesmente você dizer: respeite a crença dessa pessoa, ou respeite a minha crença, ou respeite a minha forma de pensar, respeite a minha verdade. Às vezes eu me remoo por dentro, porque eu gostaria de estar lá dentro daquela sala, né, com essa filha do amigo do meu amigo, para poder simplesmente chegar para as pessoas e dizer: ela não está lhe criticando, ela não está lhe atacando, ela está lhe respeitando, e você precisa respeitar ela. Porque essa palavra precisa, eu não gosto muito de usar, mas nesses casos sim. Porque isso é bullying. Isso é você ridicularizar alguém porque a crença dela é diferente da sua crença. E crença por crença não vale muita coisa se você não tem isso dentro de você, sedimentado, a experiência do real. Então é isso aí, né? Até o próximo vídeo. Se você não deu like, dê o seu like. Se você não quer dar um like, dê um dislike. E um grande beijo para você. Deixe seu comentário lá embaixo. Muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.